Luiz Maurício, obrigado por estar aqui com a gente para conversar conosco. Prazer. Você é membro do Conselho Federativo Estadual, integrante da equipe de área de estudo da doutrina espírita da Federação Espírita do Paraná. Também trabalha como coordenador de grupo de estudo e palestrante, tem uma larga folha de serviço aí no movimento espírita. Sabemos que você também vem de lar espírita. Deve ter frequentado também a evangelização espírita infantil, participado da juventude espírita. Como é que foi esse início da sua ligação com o espiritismo? É verdade, eu posso dizer que a única religião de formação formal que tive foi a doutrina espírita. É natural que durante a adolescência os questionamentos vêm, buscamos outras fontes de informação, outros possíveis caminhos, natural na construção do próprio entendimento da vida. Mas sempre, após essas buscas, os meus questionamentos, os meus anseios e as incógnitas que naturalmente trazemos na alma, as respostas que mais me satisfaziam ao intelecto e à emoção foram em torno da doutrina espírita. Então eu posso dizer que não tive vivência efetiva em nenhum outro movimento religioso, a não ser o da doutrina espírita. Frequentei na casa que hoje atuo ainda, em Ponta Grossa, frequentei a evangelização infantil, depois me afastei um período para a minha formação profissional, a universidade eu fiz fora de Ponta Grossa. Ao retornar, me vinculei ao grupo de jovens da casa, posteriormente coordenei esse grupo de jovens e permaneço até hoje no conselho da casa, atuando em algumas atividades doutrinárias, em exposição doutrinária, naquilo que me é possível e me permite. Então, o trabalho também não foi só vincular como evangelizando na casa espírita, você também já enfrentou o trabalho espírita logo cedo? Aos 20 e poucos anos, eu posso dizer que, como trabalhador espírita, foi quando eu terminei a universidade, passados os 20 anos, onde até então eu era um grande usuário da casa espírita. Eu era o evangelizado, eu era aquele que escutava as palestras, eu era aquele que recebia das terapias espíritas, mas efetivamente como trabalhador e assumindo responsabilidades, foi após concluir a minha formação universitária, quando eu retornei a Ponta Grossa. Mas lembro desde os poucos anos as dificuldades que era para me levar à casa espírita. Eu era evangelizando difícil. E uma das atividades que você está vinculado é o programa Presença Espírita, né? Sabemos que ele foi ao ar pela primeira vez em 3 de maio de 2007. Portanto, lá se vão quase 11 anos de trabalho ininterrupto. Você fez parte da equipe criadora, você entrou mais tarde, como é que foi esse início da história? Tínhamos o anseio, junto a um grupo de amigos, principalmente que trabalhavam em torno da União Regional Espírita, de um programa televisivo. Já havia um programa de rádio há muito tempo, num formato muito apropriado para o rádio, mas a gente gostaria de mudar a própria mídia para aumentar a difusão. E sempre pensávamos como fazer, sempre discutíamos, até que um dia, era abril de 2007, e fomos convidados a participar de uma roda de conversa num programa da TV a cabo local em torno dos 150 anos de O Livro dos Espíritos, que se celebrava naquele ano. E estávamos um grupo de 5 espíritas, onde a temática do programa foi só sobre isso, era um programa de variedades, numa tarde, e ao sairmos cruzamos com o proprietário do canal local, desse canal a cabo de Ponta Grossa. E brincamos com ele, falamos assim, informalmente nos corredores, de que seria muito interessante termos um programa espírita. E ele de pronto falou, semana que vem estou aqui, tal dia veio me procurar. Fomos eu e Silvia Sgarbi, dos 5, nós 2 fomos falar com ele. Já o conhecíamos das relações sociais da cidade e fomos conversar com ele. Apresentamos o anseio, na verdade, que tínhamos, e ele rapidamente falou que a ideia seria interessante. Ele colocou alguns valores e disse, no quadro de horários que eu tenho aqui, eu tenho disponível quinta-feira às 9 horas da noite. Está bem para vocês? Ele falou, não, a gente veio conversar, temos que ver com valores, levantar esses valores. Não, vocês começam o mês que vem e os 3 primeiros meses eles vão ser franqueados, vão ser sem custos. Vocês não geram custo nenhum para mim e eu não cobro o horário para vocês. Nós nos assustamos, né? Porque professora Silvia é dentista, os outros colegas
do movimento espírita, ninguém vinculado à mídia, nós tínhamos 30 dias para estruturar um programa, organizar um cenário, organizar uma estrutura, qual que seria o modelo, e tínhamos 1 hora para preencher, o que é uma infinidade para a TV. Muito tempo. Muito tempo. Mas a providência divina, ela entende quais são os momentos sérios. Eu sei que 30 dias depois estávamos. Eu e a Silvia acabamos ficando como os apresentadores e fizemos um formato do programa que permanece até hoje. Esses 3 primeiros meses se prorrogaram por 1 ano. Ao final de 1 ano, nós conversávamos com a equipe, nós precisamos falar com o proprietário, porque até agora nós não pagamos nada, ele não cobrou nada e ficou aquele combinado de 3 meses. Fomos falar com ele. Falou, nós continuamos sem dinheiro, nós não temos um patrocínio e nós continuamos aqui, a gente precisa saber qual é a situação. E ele falou assim, continue. E depois disso a gente parou de perguntar. Nós imaginamos que o contrato ele não tinha data de validade. E hoje o programa, agora em maio de 2018, ele completa o 11º ano ao ar, ininterruptamente ao ar. Que bacana. E qual que é a periodicidade? Vocês fazem ao vivo, é gravado? Como que funciona? Começou sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Depois, por causa, alguns anos atrás, alguém comprou esse horário das 21 horas, ele deslocou-nos para as 22 horas. Então, nunca saímos da quinta-feira. A única alteração foi 1 hora das 21 para hoje, atualmente, às 22, e é sempre ao vivo. Então, nós o programa vai sempre ao ar nas quintas-feiras, 22 horas, no canal a cabo local. Ele é transmitido localmente pelo sistema NET, e também ele tem um link, o canal de TV ele tem um link para assistir ao vivo, pela internet, no endereço da TV. E a equipe inicial permanece? Sofreram alterações? Qual que é o tamanho da equipe hoje? Essencialmente são 5 ou 6 pessoas que iniciaram, que estão nessa década toda. Percebemos um ou outro, é muito interessante, tem uns casos muito interessantes, porque certa feita nós encomendamos com conhecidos do movimento espírita, que nos franquearam e fizeram um valor muito pequeno, a gente precisava profissionalizar melhor a vinheta. E aí eles fizeram uma agência de publicidade, algo muito profissional, muito bem feito, e colocaram uma música de fundo. E eles testaram para nós e muito nos agradou. No primeiro dia que foi ao ar a nova vinheta, um companheiro do movimento espírita, músico de formação, ele apareceu lá para se falar, eu gostaria de saber se precisa de voluntário. A gente sempre precisa, então permaneça aqui conosco. E ele escutou a vinheta e ele falou assim, vocês sabem de onde vem essa música da vinheta? Não, é uma música inteira. Ela vem de tal filme, era um filme de terror. Era um filme assim macabro, a vinheta. E nós rapidamente pensamos que não seria interessante vincular, porque se ele, músico, associou uma coisa a outra, eu falei assim, não é a imagem que a gente quer associar ao programa. Esse companheiro nunca mais apareceu no programa. Ele foi no único dia necessário. E aí você percebe a providência divina cuidando para que o programa possa ser levado a termo nas melhores condições possíveis. Então a gente percebe que existem alguns companheiros que aparecem um momento ou outro, mas essencialmente a equipe são 2 ou 3 apresentadores, um convidado entrevistado, e dos bastidores nós temos 2 ou 3 pessoas. Antes nós recebíamos, como o programa é ao vivo, tem a possibilidade de interação com o público, recebíamos muitos telefonemas das pessoas, hoje não mais, ninguém mais telefona, porque nós temos a página no Facebook, então as pessoas elas acabam tendo contato somente com mensagens através da rede social. Entendi. E ele continua, ele tem 1 hora de duração, é isso? 1 hora de duração. E como é que vocês definem quem vai ser entrevistado? Nós convidamos pessoas do movimento espírita, algumas pessoas de fora, a grande maioria de pessoas do movimento espírita de Ponta Grossa, até pelo o deslocamento, o horário termina às 11 às 23 horas, é um horário difícil para as pessoas de fora para se deslocarem num dia da semana, então a gente entende que existem essas restrições. E, via de regra, tem 2 modelos do programa. Ou é um modelo onde o primeiro bloco é um bate-papo entre os 2 apresentadores em torno do tema daquela noite. O tema quem define é o entrevistado. Então, eu gostaria de fazer perguntas em torno de família. No primeiro bloco, nós discutimos o assunto família. O segundo e o terceiro bloco, eles são fundamentalmente em torno da entrevista. E o quarto bloco, nós alternamos entre a entrevista e respondendo algumas perguntas do telespectador.
Algumas entrevistados não se sentem à vontade de ter uma pergunta de bate-pronto, então nós os poupamos e acabam ficando os entrevistadores a responder essas perguntas que chegam na hora, que não têm o conhecimento prévio. Outros se sentem mais à vontade e eles participam dessa roda de conversa, desse bate-papo informal em torno das perguntas dos telespectadores. Legal. E vocês, nessa década de trabalho, receberam algum feedback a respeito dos benefícios dessa divulgação da doutrina, benefícios que o programa trouxe para as pessoas? É constante as pessoas nas redes sociais comentarem, falarem. Percebemos que o programa fundamentalmente ele é para não espíritas, para pessoas que são simpatizantes, que frequentam a casa espírita para receber do passe, para assistir uma palestra, mas elas não têm um envolvimento maior com a doutrina espírita. Porque é natural que um programa desse ele não pode se aprofundar, e nem deveria, porque acabaria ficando muito restrito o público-alvo. Então os temas, eles são temas, muito deles, de um aspecto, a gente sempre busca uma abordagem em torno informativa, consoladora, informações de temas muito contundentes do dia a dia, a desencarnação de alguém próximo, a violência social, as relações familiares, que são muito aplicáveis e que são significativas para um amplo público. Então a gente percebe pessoas de outras religiões. Certa feita eu fui convidado para fazer uma preleção, era um culto ecumênico para uma formatura de um curso universitário em Ponta Grossa, e aí me convidaram para representar os espíritas. Então estávamos um padre católico, um pastor evangélico e eu representando a doutrina espírita. E nos reunimos alguns dias antes para que a gente pudesse organizar como que seria a fala de cada um na sacristia da igreja onde seria a celebração. E o padre, responsável por aquela paróquia, eu lhe conheço de algum lugar e eu não o conhecia. Eu falei assim, não sei de onde que pode ser, profissionalmente eu trabalho aqui, ali, tentamos já sei, é da TV, você tem um programa, não tem? Eu falei assim, realmente eu apresento um programa, eu gosto muito do programa de vocês, é bastante esclarecedor. Então a gente percebe de que o programa ele tem essa intenção e nunca tivemos essa pretensão de não ser algo realmente informativo, abrir as portas da doutrina espírita, desmistificar o espiritismo, vincular a doutrina espírita como uma doutrina fundamentalmente cristã. São aspectos que quase que semanalmente eles são tratados. A figura do Cristo aparece muito no nosso diálogo, para que as pessoas entendam que o espiritismo é uma doutrina cristã, de que a moral do Cristo é fundamental para vivenciar-se o espiritismo. Então, esses pontos chaves, esses pontos basilares do entendimento da doutrina espírita são coisas que quase que pedagogicamente a gente faz a cada semana. E nesse longo período do programa, já tiveram personalidades de destaque na doutrina espírita? Quando temos oportunidade de convidá-los, de gravar ao vivo algumas vezes, porque acaba ficando restrito, por exemplo, coincidiu de um programa com a Sueli Calda Schubert. Estava uma quinta-feira em Ponta Grossa e então a entrevistamos ao vivo com a possibilidade de responder a pergunta dos telespectadores. Mas já gravamos entrevistas com Haroldo Dutra Dias, com Divaldo Franco. Então são personalidades que quando estão no movimento espírita em Ponta Grossa, nós aproveitamos o ensejo. Legal. E qual a contribuição do Presença Espírita no sentido da unificação dos espíritas da região? Como fazemos também um trabalho de convidar entrevistados de várias casas, de certa forma elas se sentem representadas porque vem o seu companheiro, o trabalhador da casa, ali entrevistado. Entendendo que o programa ele ele pertence ao movimento espírita da região. Ele não é propriedade de pessoas e nem de uma determinada casa espírita. Então ele é um entendimento de que aquilo é a forma de expressão, de divulgação do movimento espírita. Porque apesar de estarmos os mesmos há 10 anos, sob a coordenação e desenvolvimento do programa, logo mais não estaremos, por um ou outro motivo. Então, que ele seja perene, como perenes são as instituições do movimento espírita. E esse é o sentimento que buscamos passar, de que ele não se personalize. Sempre comentamos que a estrela do programa, a única estrela do programa, é a doutrina espírita. Todos nós somos coadjuvantes,
mesmo aqueles que, por força do papel que exerce na organização de apresentação, se mostram mais, a figura apareça mais, se exponha mais, mesmo esses são coadjuvantes. Sempre a doutrina espírita, não importa se mude os apresentadores, se mude os bastidores, o programa ele deve permanecer com a mesma qualidade, com a mesma estrutura, para que não dependa de pessoas. E sim, sempre seja a expressão da doutrina espírita para aqueles que busquem a informação espírita. Algumas vezes percebemos pessoas que falam, estou no hotel, tal, alguém viajando a negócios e estava no quarto do hotel, zapeando, trocando de canais e de repente se depara com o programa. Espíritas de outra região, puxa que bacana. Não espíritas, olha, não sabia essa informação. Pessoas e também serve esse caráter de informação, porque pessoas nos contactam, vocês podem rezar para fulano, vocês podem contactar meu pai que morreu, coisas que são muito pragmáticas, que as pessoas querem a resposta imediata, e também temos oportunidade de explicar qual é o caráter, a possibilidade, os recursos que a doutrina espírita oferece nessa ou aquela situação. E como já divulgamos, frequentemente divulgamos que o canal ele também tem acesso pela internet, então não raro, pessoas de outros estados, eles estão nos assistindo, mandam mensagens, e como a dinâmica do programa ao vivo permite que nós façamos essa interação, sim, aqueles que entram em contato conosco ao longo do programa, com perguntas ou simplesmente com algum contato para poder participar, nós sorteamos um livro ao final, 2 livros. E algumas vezes são pessoas de outra localidade, de outros estados mesmo, que são sorteados com a obra espírita. E fazemos questão de postar e mandar pelo correio a obra. Seria algumas vezes muito mais barato a gente pedir para que ela comprasse, a gente ressarcisse. Mas não, fazemos a questão do carinho, de a pessoa realmente receber a obra do programa que ela assistiu. E já faz uns 3, 4 anos que nós também instituímos um canal no YouTube. Então, nós editamos o programa para tirar os comerciais e então postamos isso no YouTube. Então, o Presença Espírita Ponta Grossa também já há uns 3 anos, os arquivos deles estão registrados lá para quem quiser assistir offline, estão lá. Que legal. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. E para encerrar nossa entrevista, você que começou o trabalho na doutrina espírita como jovem, a gente gostaria de pedir que deixasse uma mensagem aos jovens espíritas, principalmente aqueles que são voluntários em suas casas espíritas. Começar no movimento espírita jovem é uma oportunidade rara e talvez única na encarnação de todos nós. Reencontrar o Cristo tão cedo, sob a ótica lúcida, clara, sem os atavios que nós nos acostumamos ao longo do tempo e que o Espiritismo oportuniza, é uma oportunidade que talvez só consigamos mensurar quando desencarnarmos. Mas o maior desafio de todos nós, eu creio ser o de permanecer. Várias virtudes são importantes para ser trabalhador no movimento espírita. Perseverar é fundamental. São muitos aqueles que ombreiam conosco em alguns momentos e frente às intempéries, dificuldades da vida, capitulam, afastam-se, abandonam a responsabilidade. Permanecer, perseverar não é simples, não é trivial. Trazemos a alma com muitas dificuldades. Elas sofrem enfrentamentos, os dramas que trazemos na alma, quando nos propomos trabalhar pelo Cristo. E muitas das vezes temos dificuldade de gerenciar essa dicotomia entre aquilo que desejamos ser e aquilo que percebemos que ainda somos. E por isso, frente aos achaques morais que enfrentamos, ao assédio espiritual natural daqueles que buscam uma renovação íntima, que sofremos, muitos de nós abandonamos o caminho. Permanecer é fundamental, porque nós, talvez sem exceção daqueles que percebemos a responsabilidade do trabalho no movimento espírita, já capitulamos muitas vezes.
Fomos nós que abandonamos o Cristo ao longo de muitas vezes e oportunidades. E trabalhar no movimento espírita é a oportunidade que, talvez maior, do amor, do carinho que o Cristo tem por cada um de nós. Onde Ele nos oportuniza, conhecendo e sabendo as enormes dificuldades que todos nós trazemos. E mesmo assim, programa uma reencarnação onde Ele faz questão que nós o reencontremos. Percebe que se nós o encontrássemos em outras lides menos lúcidas, nós nos perderíamos novamente. E então ele busca um espaço no movimento espírita tão restrito, né? Somos 7 bilhões de pessoas encarnadas. Viana de Carvalho nos fala de mais de 20 bilhões de desencarnados. E a providência divina acha um espacinho para que o nosso projeto reencarnatório fosse vinculado ao movimento espírita. Porque ele sabe das grandes dificuldades que trazemos, sabe do nosso potencial, das oportunidades, sabe que queremos soerguer perante as nossas as dores, então encontra esse espaço para que pudéssemos reencarnar. Que não percamos a oportunidade. Daqueles que frequentam o movimento espírita desde jovem, que tem a chance de frente ao mundo com tantos chamarizes, que sempre houve. Muitas das vezes a gente romantiza, dizendo que 20, 30 anos atrás era mais fácil. Eram outros dramas, eram outras dificuldades. Sempre haverão os clamores do mundo, porque eles refletem os clamores da alma. Então, que permaneçamos, aproveitemos a oportunidade, mesmo que não como trabalhador daquele que assume a responsabilidade, porque mais importante do que ser trabalhador espírita é ser espírita. O mundo precisa de espíritas. De espírita no lato sensu da expressão, daqueles que labutam principalmente em vivenciar o Cristo. E é disto que o mundo espera de nós. É disto que o Cristo espera de cada um de nós. De que finalmente nós deixemos de proselitismo, deixemos de tentar convencer os outros para passar a convencer a si mesmos. Para que, de uma vez por todas, atravessemos a porta de Damasco de todos nós e possamos ser efetivamente cristãos. Há 2000 anos, Jesus espera que sejamos cristãos. Nós ainda titubeamos, se vale a pena. As dores que carregamos, os desequilíbrios que colecionamos, eles são frutos dessa frouxidão moral que ainda trazemos, desse vacilar perante o convite do Cristo. A partir do momento que nos decidamos, seremos felizes. É esse o convite que Ele nos faz. Muito obrigada. Foi um prazer.